Fala, craque, o podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage, ao lado do meu amigo, companheiro, documentarista Carlos Scola. Uma questão para você. Nosso entrevistado de hoje foi goleiro de futsal. Sim. Você acha que o amante do futsal está triste por ter perdido esse goleiro na seleção? Olha, se o amante do futsal está triste, eu não sei, mas o amante do futebol de campo só tem alegria, né? Ele só me deu alegria, esse cara. A satisfação receber esse cara aqui hoje. Esse cara aqui no Estúdio Decola, é uma satisfação muito grande recebê-lo. Marrequinho, é isso? Obrigado, Bocage. Não é Marrequinho? Obrigado. Marrequinho. Marrequinho. Gilberto, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Bocage. Obrigado, Carlos. É um prazer enorme estar podendo estar aqui com vocês e falando um pouquinho de futebol. A gente vai falar da sua fase como goleiro. Maravilha. Daqui a pouco a gente fala. Porque depois de 2 Copas do Mundo, você acreditava que viria ainda a ser campeão do mundo? Difícil, assim, pensar... eu sempre pensava em estar no meio, viver essa vida de coordenador, porque treinador jamais, mas ser campeão do mundo não passava na minha cabeça. Então vamos esclarecer. Está aqui a medalha, campeão do mundo sub-20 pelo Flamengo. Bacana, né? Bacana. Como é que foi isso? Conta pra gente. Assim, eu estava falando até com o Bocage antes, é uma alegria, né? Uma honra, né, Bocage? Depois de... Eu joguei em 96 e 97 pelo clube, né? E depois, agora, eu retornei em 2021 como coordenador do Programa de Desenvolvimento Individual. E um ano depois, o Luiz Carlos, né, que era gerente da base, me colocou como coordenador técnico da categoria Sub-20. E nesses 3 anos, a gente já conseguiu conquistar um campeonato brasileiro, uma Libertadores e um campeonato mundial. Então, para mim, é a consagração. É um tríplice coroado. É uma consagração assim do trabalho, né? Obviamente tem várias pessoas trabalhando ali dentro do clube, né? O ambiente é super maravilhoso, assim, né? Com os profissionais que já trabalharam em outros clubes, que trabalham há muito tempo no Flamengo, conhecem bem o que é vestir a camisa do Flamengo. Nesse processo de preparação desses meninos para o profissional, né? Então, nesses 3 anos a gente conseguiu conquistar isso tudo. E é uma satisfação enorme, assim, né? Porque é um título inédito. Coloca o Flamengo aí como o único clube brasileiro sendo campeão mundial pelo profissional e campeão mundial pelo sub-20. Então isso demonstra muito o trabalho, o processo que o clube tem nessa formação de atleta. E como é que é trabalhar com a molecada? Né? Você trabalhou a vida inteira, né, com os profissionais, você jogou em seleção. E como é que é agora trabalhar com a molecada e você preparar essa turma para uma coisa maior? Eu vou te falar, eu amo fazer o trabalho que eu faço. Desde que eu comecei, né? Porque eu parei em 2012, fiquei 6 anos sem fazer nada. Não olhava futebol em televisão, não fazia nada. E... Bocage, assim, porque você joga eu joguei quase 20 anos como profissional. E você passa por muitas situações, né? São vários sentimentos, emoções que você sente durante a sua carreira. Você ganha, você perde, você é cobrado, você é idolatrado. E eu queria dar um tempo, assim, queria respirar um pouquinho, né? E hoje o que me faz me sentir bem é tentar ser o Gilberto, como você bem disse, lá quando foi goleiro do Vila Isabel, quando começou, né? Porque você, muitas das vezes, nessa sua trajetória, você encontra muitas pessoas que te dão tapas nas costas, mas que, na realidade, não querem o teu sucesso. Tem pessoas que, às vezes, você fala pouco, mas que querem te colocar para cima. Então, assim, você conhece, você sabe disso. Você tem repórter que gosta de você por gostar da tua pessoa, tem outros que falam mal porque falam mal de você mesmo. E eu queria dar um tempo. Então eu falei assim, não quero saber, eu vou ficar em casa, curtir família e tal. E aí minha atual esposa, falou assim, você tem que investir em você tem que fazer alguns cursos e tal. E eu comecei a me dedicar à CBF Academy, fazendo alguns cursos de gestão, cursos de licença como treinador, mas só para ter licença, porque ser treinador mesmo e nomenclatura, né? Porque hoje mudou muito o futebol. E aí o Luiz Carlos me convidou para ser coordenador do Flamengo e eu fui. Então, assim, para mim eu amo fazer o que eu faço, porque eu não quero ser treinador e essa função, né, de coordenador técnico ela é legal porque eu estou sempre ao lado do treinador
eu posso auxiliar o treinador muitas das vezes e, ao mesmo tempo, tá passando da minha experiência, que não vai ser a mesma de um garoto desse, né? Então, eu pego ali desde o sub-11, sub-10 até o sub-20. São quase 350 atletas ali. Eu conheço quase todos eles e conheço um pouco da história de cada um, porque alguns chegam de fora, outros já estão mais tempo desde o futsal no clube. E é o final da trajetória deles na base, né? Porque eu sou coordenador do sub-20, então é o último estágio até ele virar profissional. Então eu sei o que o atleta pode dar, eu sei de onde tirar, muitas das vezes, uma característica que talvez ele não tenha, e isso para mim que é o bacana, de ver às vezes um moleque que é introvertido, por exemplo, tá com aquela característica até chegar ao sub-20, e daqui a pouco você vê o moleque falando, o moleque já conversando com o outro, interagindo. Isso para mim é o que é o meu título, é esse, né? Porque às vezes eu tenho um menino que chega do interior da Bahia e que com dificuldade enorme, e daqui a pouco você vê o moleque se envolvendo ali, entendendo o que é o Flamengo. O meu maior título é esse, e eu me sinto super bem fazendo o que eu faço hoje. Tem uma pergunta. E quem é que fez isso pelo Gilberto lá atrás? Então, eu acho que é isso. Assim, são várias pessoas. Eu, por exemplo, falo que se não fosse o Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, lá atrás, quando eu ainda era profissional do América, que nem imaginava, que me deu a oportunidade de vestir a camisa do Flamengo, por exemplo, eu estava ali num limbo com 19 anos e jogava futsal e futebol de campo, né? E o América era aquela coisa que só tinha o início do ano, porque era o estadual, e depois ficava o resto do ano sem jogar. Aí só no final do ano que tinha uma Taça Rio, se eu não me engano. E eu não conseguia, porque assim, eu ficava quase 6, 7 meses sem receber um salário no América. E aí eu ia jogar futsal. Aí as pessoas me conheciam como Marreco. Marreco, pô, irmão do Nélio, do futsal, bom jogador e tal, não sei o quê. E aí o Reinaldo foi que conseguiu me tirar do América e me colocar no Flamengo como profissional. Então, assim, acho que o Reinaldo me ajudou muito. Eu tive, ao longo dessa trajetória no futsal, treinadores, o seu Rubens Paixão, por exemplo, que era um diretor do Grajaú Tênis, seu Ronaldo do Pinambá, que foi uma pessoa que assim, me ajudou muito, porque minha mãe não tinha condição, né? Então, a gente saía para comer pizza com os meninos lá do futsal, e ele me ensinava a cortar pizza. Pô, Marrequinho, pega a faca dessa maneira, não sei o que, tal, tal. Então, eu tive muita gente boa que me ajudou nesse processo. E, assim, eu só tenho que retribuir, né? E hoje, no Flamengo, é um pouco do que eu faço. Assim, óbvio que no Flamengo eu tenho que entregar também resultado, porque eu estou numa categoria que é uma categoria que eu preciso colocar os meninos para jogar no profissional também. Mas eu tenho um batalhão de gente que trabalha junto comigo e que me ajuda. Então, acho que é isso. Assim. Foram várias as pessoas que me ajudaram nesse processo e que hoje eu estou podendo fazer um pouquinho para os meninos. Então, quando eu era repórter lá no Jornal dos Esportes, a base era vista como a que formava jogador. Não se cobrava muito da base. Em tese, né? Era mais discurso. A base é feita para formar jogador. O Adílio foi técnico da base do Flamengo. Mas hoje em dia, redes sociais, cobranças e afins, a base também tem que ganhar títulos. Isso. Como é esse trabalho? Formar jogador, ganhar título? Porque nem sempre uma coisa ajuda na outra. Exato, mas eu acho que caminha junto, né, Bocage? Você não adianta, porque eu pelo menos penso assim, são duas coisas, né? Você tem um atleta que é muito bom jogador, mas que não ganha, ele nunca vai ter essa... que não vence, né, que não conquista. Ele sempre vai ser um bom jogador sem a condição de entender, por exemplo, eu falando de Flamengo, o que é vestir a camisa do Flamengo, o que é jogar uma final pelo Flamengo, o que é ter o Maracanã cheio, gritando ali, incentivando e tal. O garoto nunca vai saber, porque, por exemplo, ele vai ser bom, mas vai chegar numa semifinal da competição, ele sai fora e não vai conseguir encontrar o Maracanã cheio. Ainda mais que hoje não tem preliminar. E aí é o que você falou. Hoje você tem uma infinidade de redes sociais, de streaming, de TVs, e que passam muitos os jogos da base e que os torcedores acompanham e que eles sabem quem é quem ali dentro, o jogador que talvez se transforme num novo Zico, num novo Adílio, num novo Leandro, e eles ficam na expectativa. E se a gente não vence, esse torcedor já fica imaginando que aquela geração chegue ao profissional e que não vença também. Então, a gente está sempre tentando mostrar isso para os meninos, porque apesar da gente formar jogadores com
nível técnico, com cognitivo para entender o que é estar ali naquele momento vestindo a camisa do Flamengo, mas a gente também tem que vencer, né? Hoje há essa disputa entre talvez Palmeiras e Flamengo, né? De um lado o Abel falando que o Palmeiras tem a melhor base do país, o João Paulo lá como gerente do Palmeiras, e a gente aqui tentando fazer o nosso papel ali com o Carlos Noval agora, né? Antes o Luiz Carlos, a gente está tentando colocar sempre o Flamengo num nível acima, obviamente ganhando e formando jogador profissional também. E essa parceria com o Felipe Luiz, como é que foi? Então, eu passei um período aí de quase 3 anos com o Mário, né? O Mário Jorge. E o Mário participou da montagem do caderno metodológico do Flamengo hoje, da base, né? E saiu, me conquistou quase tudo também, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro sub-17, sub-20, Copa do Brasil sub-17, e tinha uma relação estreita, porque o Mário também jogou futsal, e agora com o Felipe recentemente, né? O Felipe já vem de toda uma trajetória como atleta profissional e profissional que foi com vários títulos, né? Conquistou quase tudo que o clube hoje tem de importante, principalmente em 2019, os títulos mais importantes, e migrou para essa função de treinador que eu sempre falo que eu não quero ser, né? E eu acho que está sendo assim muito bom, porque permaneceu o Márcio Torres, permaneceu o Douglas, né? Que são o Marcinho, que é auxiliar técnico do clube há quase 16 anos, vivendo ali entre base e profissional. O Douglas, que é analista de desempenho. O Felipe trouxe o Ivan, que é um espanhol, que é um auxiliar dele também. E eu acho que a coisa está funcionando, né? A gente tem preparador de goleiro, Fabinho, enfim, são várias pessoas que trabalham ali no dia a dia para colocar... a gente coloca, digamos, o trabalho acima de tudo para que a gente tenha resultado. E está dando certo, né? O Felipe é um ex-atleta e hoje como treinador com uma capacidade muito grande de enxergar a parte tática do jogo. O Ivan também é um cara que ajuda muito nisso. O Marcinho entendendo o que é a parte tática e o que é ser Flamengo. 16 anos trabalhando no clube. Aí o meu trabalho fica fácil, assim, pode ser assim, Bocage, porque são pessoas que já conhecem bastante tempo o clube e eu fico ali só com a minha experiência, agulhando mais os moleques, passando informação, não deixando a coisa degringolar, né? Porque às vezes o moleque cresce, porque às vezes faz um gol importante e acha que já é o... Tipo o Nélio. O meu irmão é um caso à parte, né? Mas são atletas que às vezes fazem gol, por exemplo, Copa São Paulo, a própria Intercontinental agora, ou Libertadores, e às vezes é normal e é principalmente da idade, ficar um pouco mais com o ego inflado e tal, e a gente tenta ali colocá-los ali numa caixa ali para que a gente mantenha um ambiente saudável. E esse acho que é o meu papel, e eu acho que eu estava fazendo assim com modéstia à parte, com maestria, ajudando os meninos nisso. O Feitiço da Vila. Quando ele se transformou, né, quando surgiu o personagem, você era uma criança. Isso. Como é que foi isso? Você lembra daquele momento? Então... É curioso que eu li a reportagem do dia e quando eles falam quem estava na casa, você não é citado. Aí o Nélio falou, porque ele era uma criança ainda. Não, então, Bocage, você estava no dia que a reportagem foi lá. Tava, porque meu irmão, assim, sempre foi referência pra gente, né? E eu lembro que às vezes eu não ia ao Maracanã para ficar no rádio, que era aqueles gravadores, né? Aquele tape deck, você botava a fita, aquela fita cassete ali, fechava e botava ali na Rádio Globo, na Rádio Tupi, ficava ouvindo os jogos e pô, lance, né? Ele voltava, não sei o que, tal. E alguns momentos, né? Os melhores momentos no cassete. Então, e alguns eu conseguia pegar gol do meu irmão. Então esse jogo, por exemplo, do Vasco, que foi o primeiro, meu irmão subiu, né, com o Jair Pereira e fez o gol, né, que ele domina no peito e bate de primeira, né? Pra gente, assim, foi uma experiência muito, muito bacana, porque o meu irmão sempre foi referência como atleta, então eu sempre quis seguir o meu irmão. E meu irmão, nessa época, já viajava muito com o Sub-20 do Flamengo, né, com os juniores do Flamengo. Meu irmão foi para a Taça São Paulo e o Flamengo conquista com o Paulo Nunes, com o Júnior Baiano e tal. Então, assim, meu irmão foi referência. Quando ele passa a jogar no profissional,
é como se um sonho da família estivesse sendo realizado ali, né? Meu irmão também, uma trajetória de futsal e tal. Então, pra gente foi um negócio, assim, bacana demais. É porque eu era muito criança, então não me lembro muito daquele momento. Mas a gente estava ali, né? A gente sempre perto do meu irmão, a gente Qual a estava. diferença de idade de vocês? Eu e meu irmão são 6 anos. Você chegou a jogar com ele? Eu joguei em 96. Em 96 a gente foi campeão carioca, que é outra coisa que assim eu marco muito, porque eu, como jogava de lateral, meu irmão meio que de ponta, era aquela coisa assim, não, se eu vou atacar porque eu sei que alguém vai estar lá, né? E meu irmão sempre estava, né? Meu irmão já desde 92 com o Carlinhos ali, que foi campeão, que fazia aquele corredor ali, né? Ele e Paulo Nunes. Então eu tinha muita segurança para atacar porque eu sabia que meu irmão iria me ajudar. Então foi um momento bem bacana assim ser campeão carioca invicto jogando ao lado do meu irmão. Ou seja, ele te protegia na rua e dentro de campo. Não, na rua não precisava. Na Mas era rua nunca pequenininho, mas na não. rua eu nunca chamei meu irmão para me defender não, mas em campo em alguns momentos era necessário da ajuda dele ali, porque esquema tático você sabe, né? Você tem que atacar, tem que defender e ele me ajudou muito. Vamos falar do profissional? Vamos falar do profissional. Eu queria dar um salto, mas Vamos, pode saltar. já que a gente está falando de Mundial, eu queria falar também de Copa do Mundo, já que a gente está falando desse sentimento de Mundial. Você jogou 2 Copas do Mundo. 2. Como é que é a emoção de jogar uma Copa do Mundo? Você marcou gol em Copa do Mundo, Mas cara. é indescritível, cara, porque assim, você está realizando primeiro, era meu sonho, um dos meus sonhos era esse, né? Vestir a camisa da seleção brasileira e ir para uma Copa do Mundo e ser campeão. Eu não consegui, porque eu fui em 2 e não consegui. E aí gera um pouco me gerou, né, um pouco da frustração durante um período da vida, principalmente acho que em 2010, quando a gente perdeu para a Holanda. Mas é uma sensação assim, cara, eu quando fiz o gol contra o Japão, eu não sabia para onde eu corria. E veio um filme na cabeça, né, desde do meu início lá, dificuldade para passar no teste no Vila Isabel como atleta e acabei sendo aprovado no gol. E é uma sensação, assim, uma explosão de sentimento. Você quer chorar, você quer rir, você quer abraçar quer abraçar todo mundo, você quer, sei lá, fazer coração para a família. É assim, eu não consigo te definir o que era estar ali naquele momento. Quem foi a ali. primeira pessoa que chegou em você? Eu lembro que foi o Juninho Pernambucano. Porque eu saio correndo assim, meio com o olho fechado, braços abertos, e aí o Juninho me segura. E eu já tinha jogado com o Juninho também no Vasco. E eu lembro que é o Pernambucano, o Juninho, que me pega e me abraça, aí os outros chegam ali. Porque, assim, eu fui para a Copa, Carlos, sabendo que não ia ter a oportunidade de jogar. Eu era reserva do Roberto Carlos. Só do Roberto Carlos. Então, a única coisa que eu pensava quando eu saí daqui foi assim, eu falei, cara, eu espero que o time vença as 2 partidas, as 2 primeiras, que a gente já se classifique, o Parreira poupe os caras e coloque a gente para jogar. E foi bacana porque foi justamente isso. O Brasil ganhou as 2. Cabeça, né? Não, Bocage, não tem jeito. Senão eu não ia jogar nunca a Copa. Né? Eu sou reserva só do melhor lateral esquerdo do mundo. O Cafu do lado direito, o Roberto do lado esquerdo. Eu falei, cara, se os caras não for poupado, eu não consigo jogar. E aí a gente ganhou os 2 primeiros jogos, ganhou da Croácia e acho que foi Austrália. E aí veio o Japão. E o Parreira tinha um negócio que o Parreira ele não falava, né? Assim, ele tinha um pouco da ideia, mas ele não falava. E aí ele reunia todo mundo na sala assim para fazer a preleção e ele só chamava os 11 jogadores que iriam mais próximo dele ali para ele mostrar a tática, né? Como a gente jogaria com o Japão. E aí ele me chamou. Eu falei assim, meu Deus do céu. É hoje? É hoje. Aí você começa a ficar meio assim, né? Porque você começa a falar, ai meu Deus do céu, eu não posso falhar, né? Assim, é o mundo inteiro te olhando ali, né? O Japão não pode nem pensar em fazer gol pelo meu lado. E como eu estava jogando na Alemanha, assim, era um momento, acho que era o meu melhor momento como profissional e eu estava muito confiante, porque acho que a Alemanha me ensinou bastante coisa. Eu digo que é um país muito burocrático, né? Porque tudo, às vezes, para chegar do outro lado da rua, você tem que dar uma volta e o cara não te permite só atravessar a rua. Mas me ensinou muito, assim, o meu crescimento pessoal foi algo assim absurdo. Comecei a entender melhor um pouco mais de política quando fui para a Alemanha e eu fui com medo danado.
Mas foi assim uma coisa absurda, assim, jogar a Copa do Mundo, vestir a camisa da seleção brasileira, fazer gol em Copa do Mundo. Perfilar ouvindo o hino. Pô, cara, é uma emoção enorme, assim, você tá representando o teu país, né? As pessoas depositarem um pouco ali talvez de confiança, sei lá, um pouco de tentar ficar um período, uma parte da tua vida contente, alegre, porque a seleção brasileira foi campeã do mundo e você ali representando essas pessoas, né? Então, para mim foi algo assim inesquecível, algo absurdo que assim tá na minha mente o tempo inteiro. Você já jogava de meia, né? Eu tava na Alemanha. Na Alemanha eu jogava pelo lado esquerdo, né, mais na segunda linha, porque eram 2 linhas de 4, né? E eu fazia meio que uma ala ali, uma ala esquerda. E aí em 2006 eu fui convocado para ser reserva do Roberto Carlos. Em 2010 eu jogava como 10 no Cruzeiro, né? Aí realmente como meia armador. E ainda assim o Dunga me chamou para ser reserva do Michel Bastos em 2010. Na lateral esquerda. Na lateral esquerda. Mas eu ia voltar para 2006. Vamos voltar para 2006. Aí o Parreira chamou você, 4-1, claro que você lembra muito bem de como foi o gol. Então a bola sai dos pés acho que não sei se é o Lúcio que recua pro Dida. O Dida inverte o jogo, ele recebe do lado direito, o Dida inverte pro lado esquerdo, eu recebo essa bola, conduzo um pouquinho, passo essa bola pro Robinho. O Robinho toca, eu toco na paralela, o Robinho toca no meio pro Ronaldo e eu faço a ultrapassagem e o Ronaldinho me acha já na frente, eu só domino e chuto cruzado, né? Assim, Bocajá é um gol que para mim representa muito, né? Porque eu tava jogando ao lado só de jogador nível top, assim, né? Então, 2006, uma das melhores seleções que a gente teve. E a gente estava muito confiante, porque 2005 a seleção brasileira teve um ano maravilhoso, teve um ano especial, foi campeão da Copa das Confederações também e tal. E 2006 era uma coisa assim, a gente não é que tenha tido um pouco de soberba, mas a gente entendia que era um grupo forte e que poderia conquistar a Copa tranquilamente. O que eu sempre falo, né? O que eu sempre comento quando me perguntam, o que você acha que faltou? Nem é que a preparação tenha sido ruim. O problema foi que Vegas realmente foi uma coisa meio doida, assim, porque era muita gente em Vegas. Eu lembro que teve um treinamento... Castelo, né? Eu lembro que teve um treinamento que eram 15 mil pessoas assistindo o treino da seleção, um jogo treino contra a equipe juvenil do Fluminense. O pessoal invadindo o gramado lá, o campo, e era muita festa, era muito oba-oba, não dentro do grupo, mas ao redor, né? Então, eu acho que a preparação talvez não tenha sido a melhor por esse motivo. Né? E a gente não conseguia concentrar. Você imaginar o Parreira chamar a atenção de um jogador porque está posicionado errado. Eu lembro que no Sport TV tinha um stand do lado do campo, bem no corner, assim, né? E passava ali o dia inteiro, né? Acho que foi o início, assim, de uma cobertura mais extensa, né? De seleção brasileira. Entravam ao vivo de dentro? De dentro do campo ali e tal. E eu acho que esse foi um dos motivos aqui, assim, que se perdia um pouco da concentração, foco para a competição, né? Enquanto outros países talvez estivessem um pouco mais focado em vencer, a gente estava ali mais num ritmo ali do joga bonito, que a Nike fazia vários comerciais em relação a isso. Mas é isso, faz parte também do jogo e a gente acabou sendo eliminado ali para a França. Então, muitos dizem, desculpe, que o problema foi a escalação. O Parreira tira o Adriano, coloca o Juninho Pernambucano, adianta o Ronaldinho Gaúcho, e aí o técnico da França fala, eles estão com medo. Tiraram um atacante que era o imperador. E que assim, o Adriano também estava vivendo um momento espetacular também desde 2005. E aí o Brasil perde de 1-0. E assim, eu acho que foi um jogo em que o Zidane jogou muito, porque também não vinha bem, a França também não vinha bem na competição. E nesse jogo específico, acho que o Zidane jogou demais. Aí muitos atribuíram ao lance do gol do Henry, que o Roberto estava ali ajeitando o meião, e que ele, com razão, fala que ele não tinha nada a ver com aquilo, realmente não tinha. Mas eu acho que, assim, Bocage, quando a coisa tem que acontecer, né, a gente tenta aqui arrumar, foi isso, foi aquilo e tal, mas a realidade é que a França venceu, a gente foi eliminado,
como a seleção, talvez uma das melhores que a seleção brasileira já tenha formado, mas não conquistou, né? E aí faz parte do processo. Eu queria voltar em duas coisas. Primeiro, nesse gol que você fez, você aprendeu a chutar fazer esse chute cruzado com alguém, não foi? Com o Levi Coupe. O Levi foi o cara que me ajudou muito. Assim. Eu tive alguns treinadores que me ajudaram muito. Paulo Tuori, Joel, o Levi foi o cara que mais me ajudou. Adilson Batista, um cara que assim, tem um carinho enorme. Mas o Levi foi o cara que me ajudou muito. Porque eu lembro que na Toca 1, né, quando eu saí do Flamengo emprestado para o Cruzeiro em 98, o Levi tinha muito isso, enchia meu saco. Pegava a bola, ele me chamava de malaco, né? Porque era carioca, né? Falava os cariocas, malaco, pega a bola aí, bate 3 dedos na bola, mira o pé da trave, chute cruzado que o goleiro não pega. E realmente eu fazia isso no treino e eu só tinha o Dida do outro lado, às vezes treinando, né? Baita goleiro, e o Dida não conseguia chegar. E aquilo ali me dava uma confiança para todo o jogo chegar ali na pontinha da grande área, bater lá no pé da trave, e o goleiro não conseguia chegar. E aí eu falo assim, pô, cara, esse velho tem razão, porque ele tá me falando aqui, ele entende um pouco de futebol, né? Porque a gente nunca acha que o treinador tem razão, né? Então, ele me ajudou muito, um cara que eu tenho um carinho enorme também. Lembrou dele na hora do gol? Não, lembrei. Mas já no domínio, eu falei, vou chutar no pé da trave. E aí consegui fazer o gol, assim. O Levi é um cara que tem um carinho muito especial. Você fez outros gols? Assim, né? Parecido, sim. Parecido, sim, Bocage. Na Alemanha fiz, aqui no Brasil também já fiz muito, porque é um pouco do ensinamento que, hoje, trabalhando com base, às vezes a gente fala para o menino e ele demora a entender que é isso que você tem que fazer, né? Ele não acredita, né? Você está ali olhando, observando o treino dele e tal. Você fala, meu filho, chuta lá no pé da trave. Eu sei fazer, deixa comigo que eu sei fazer. E às vezes ele demora a perceber que é isso que ele tem que fazer mesmo. Eu, na minha época, eu tinha muito isso. Quando tu me perguntou as pessoas que me ajudaram, né? Eu fui ter isso com 21 anos, porque eu já estava ali no processo de saída do Flamengo e indo pro Cruzeiro. E aí sim eu peguei um treinador que começou a me ensinar algumas coisas diferentes. Joel me ensinou muita coisa, né? Joel falava, pô, lateral não suja a bunda, porque eu dava muito carrinho e às vezes não alcançava a bola, o ponta conseguia sair jogando, ia no fundo, cruzava e saía gol durante os treinamentos. E ele me falava, lateral, aí hoje é a coisa do temporizar, né? Temporiza, não dá carrinho e tal. Você prefere temporizar ou não sujar a bunda? Às vezes eu utilizo hoje mais o temporizar, mas tem hora que não dá não. Aí eu falo, não se joga no chão, não suja a bunda e tal, mas os moleques acabam entendendo. É porque realmente a nomenclatura mudou e a gente tem que se adaptar a isso, mas eu acho que os meninos conseguem entender quando você passa a informação. Eu queria voltar a essa seleção de 2006, né? Você ali estava convivendo com Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, Cafu, Roberto Carlos, Adriano, Gilberto Silva, Lúcio, Dida, Rogério. Como é que era o dia a dia com esses caras? O que esses caras tinham de diferente? Então, assim, o Ronaldo, quando me perguntam assim, qual foi o melhor jogador que você jogou, eu falo Romário. Mas o Gaúcho tinha um negócio que era uma magia que naquela época não tinha. Era algo assim que ele ficava ali, acabava o treino, ele pegava a bola, fazia malabarismo, e o Robinho ali do lado dele tentando fazer também, e ele sempre vinha com uma novidade, uma coisa nova. E aí parava todo mundo depois do treino para ficar olhando assim, o Ronaldo ficava admirando e tal. E era diferente. E o ambiente da seleção é assim, hoje os meninos vão para a seleção, né, e tal, eu digo que era o melhor possível. Todo mundo queria estar ali, todo mundo queria se reencontrar, todo mundo queria contar um pouco de conversa. E eram jogadores protagonistas, eu não era. Eu fazia os meus golzinhos ali no Hertha, mas o Marcelinho Paraíba era o protagonista. E era ele que decidia os jogos pra gente. E ali só tinha jogador protagonista. Então, assim, era um ambiente legal, gostoso, porque eram jogadores já consagrados, jogadores já campeões mundiais, porque já tinham sido campeões em 2002. E era um ambiente bom de estar, né? Então, às vezes, saía a convocação, ficava olhando, né? Que hoje não tem essa coisa das mídias sociais, do Instagram, né? Para ficar acompanhando. Era só ali mesmo, ficava esperando ali o Jornal do Nacional para, pô, Parreira fez a lista e tal. Aí tu ficava olhando, tô na lista, pô, maravilha e tal. E aí era bom porque eu sabia que ia encontrar aquelas pessoas naquele ambiente gostoso ali. Então,
Era um ambiente muito bom. Tem história? Tem história. Deu o quê? Daquelas que pode contar e daquelas que não pode contar. Não, assim, eu acho que tem... Quem era bom de resenha? Bocage, pô, a maioria. Assim, eu passei ali por processo com o Maicon, com Daniel Alves, com Gaúcho, com Juan, com Júlio Batista, Diego, Emerson, Edmilson. Esse pessoal todo na seleção. Então, assim, eram os caras que sentavam ali, ficavam conversando, falando de clube, falando algumas das vezes de vida pessoal, era raro. Mas estavam sempre falando, pô, meu treinador é isso, aquilo, não sei o quê, papapá. Então, assim, era muita conversa. Algumas... publicáveis. E outras nem tanto, mas é isso. Assim, era um ambiente muito legal. Era um ambiente gostoso, assim, uma amizade bacana. Que depois acabavam que eles se reencontravam, assim, eu menos, porque na seleção, quando eu comecei a passar um período maior sendo convocado, eram jogos mais com o Juan, contra o Lúcio, porque jogavam no Bayern de Munique, então a gente não tinha... contato, né? Mas assim, tinha jogadores ali que jogavam no mesmo clube, né? Cicinho, por exemplo, com o Ronaldo, com o Roberto no Real Madrid e tal. Então eles conviviam até um pouco mais do que eu, porque eu sempre jogava contra. Eu nunca jogava com um companheiro meu. Aí sim, em 2010, sim, aí com o Mineiro ali, com o meu lado, já tinha jogado comigo e tal. O Juan também já tinha jogado comigo no Flamengo, mas era uma outra situação, né? Então acontecia dessa forma. Você falou do Romário, do Fenômeno, do Gaúcho, do Mago, né? Que era chamado de Mago. E o Fenômeno? Não, então, assim, eu joguei muito contra o Ronaldo Futsal. O Ronaldo é algo assim, fenômeno. Fenômeno. Como goleiro ou já na linha? Não, eu já na linha. O goleiro seria pior ainda. Eu já na linha. Mas Bocage, assim, eu falo que porque o Romário, para mim, o Romário tinha uma coisa que eu joguei com o Romário no Flamengo e no Vasco. O Romário tinha uma parada que ele chegava... A gente via a entrevista, né, e tal, aí o Romário falava assim... torcida do Flamengo pode ir pro Maracanã, que vai ser 2-0, eu vou fazer 2 gols. Pra gente, que era assim, eu começando e tal, a gente fala, caraca, como é que pode o Romário tá incentivando os caras lá do outro lado, porque, porra, ele tá falando que vai fazer 2 gols, os caras vão ficar malucos, vão correr pra caramba e tal. E, assim, acontecia exatamente isso, Bocage. Às vezes ele tocava 2 vezes na bola, fazia 2 gols, acabava 2-0 e ninguém reclamava. Então, para mim, o Romário foi diferente por isso. Porque o Romário antecipava o que ele ia fazer e fazia. Porque, normalmente, o cara fala, vou jogar assim, assim, assado, o cara marcava o cara ali, ele ficava nulo no jogo e não acontecia nada. Mas o baixinho era um negócio impressionante, isso no Vasco, isso no Flamengo. Então, eu coloco o Romário como sendo o melhor jogador que eu já joguei, melhor jogador. Mas o Gaúcho, para mim, era mágico, assim, porque ele fazia coisas com a bola que o Romário, obviamente, não fazia, e eram coisas absurdas, assim, de habilidade com a bola, né, de controle com a bola e tal, e o Gaúcho, para mim, foi um atleta, assim... E o Fenômeno? Um fenômeno, para mim, eu colocaria o Messi como Gaúcho e colocaria o Ronaldo como Ronaldo. mas como Cristiano Ronaldo, pois é. Porque para mim o Ronaldo é aquele jogador que foi trabalhado, que tal e foi digamos o diferente, porque naquela época você não tinha jogador com tanta velocidade assim. O Ronaldo, o fenômeno, foi esse atleta, ele era forte. O campeonato italiano, você sabe, que eram zagueiros bem fortes e rápidos. Então o Ronaldo atropelava os caras. O Ronaldo, que é diferente do Romário. O Romário não fazia isso que o fenômeno fazia, mas era clássico. Chegava ali naquela entrada da área ali, ele fazia o giro em cima do zagueiro, né? Fazia aquele giro para dentro e tocava de biquinho e tal. E o Ronaldo não, o Ronaldo já vem na sequência com essa ideia, né, assim, do jogador melhor preparado, né? O jogador mais atleta do que propriamente um jogador como o Romário era, entendeu? E é legal você falar de comparar Messi com o Ronaldo Gaúcho, porque o Messi viu o Gaúcho jogar há muitos anos, né? No Barcelona. Ele era moleque vendo o ídolo lá, né? Ele aprendeu muito. O Ronaldo, para mim, é o cara diferente. Romário. Como é que era o treinamento com o Romário? O Romário participava dos tiros de 300 metros, de 400 metros? De jeito nenhum. O baixinho, naquela época, ele já fazia, como a gente fala hoje, do treino específico, né? Era o treino só para atacante lá.
São passagens, né? E são histórias legais, porque eu lembro que o Bebeto, um preparador físico, né, em São Januário, a gente chegava lá, jogava normalmente domingo, segunda era folga, ia treinar na terça-feira, era treino físico, não tinha resenha, não tinha resenha. Aí o baixinho nunca aparecia no treino, né? E aí a gente falava, pô, mas cadê o Romário? Cadê o Romário? Os caras cobrando. Falei, não, o baixinho daqui a pouco tá aí, não sei o que, tá. Aí chegava o Romário depois, saquinho de bola. E a gente dava uns piques de 300 ali em São Januário, a gente saía de uma bandeirinha, dava um pique lá, tá, e parava. Aí o Bebeto vinha pra cá, a gente disparava do lado de cá, vinha, parava, e o Romário nada. E o pessoal, cadê o Romário? Cadê o Romário? Daqui a pouco chegava com um saquinho de bola. Aí ficava o Paulo César Guzmão, né? Parado na trave, rolando só para ele, assim, na marca do pênalti, isso a gente dando pique de treino. Mas aí é o que eu te falo, Bocage, assim, o Romário fazia esse treino específico, e quando a bola vinha era de primeira, era de bico, era de coxa, e o Romário fazia os gols. Então não tinha como a gente reclamar, assim. Às vezes chegava num jogo, tu dava um passe, um palmo do pé do Romário, ele, Giba, dá no meu pé. Eu falei, meu Deus do céu, mas foi um palmo só, não dá para esticar a perna. E acabava que depois tu cruzava, e às vezes eram aquelas bolas que você achava que a bola era mais do zagueiro, ele conseguia, com o tamanho que tinha, antecipar o zagueiro e fazer gol. E acabava 1-0, 2-0 com o gol do Romário. Então não tinha como reclamar do baixo. Qual era o problema do palmo à frente? Não, porque tinha que ser em cima dele, porque se tu jogasse do lado, ele não esticava o pé, assim. Tinha que ser no pé dele, porque aí... E eu falava, porra, assim, semana passada correndo igual um maluco aqui, pique de 300, agora eu dou um passe do lado dele e ele não quer correr, né? Mas ninguém podia reclamar com baixo, porque a gente sabia que em qualquer momento tem essa passagem uma história com o Celso Roth também, que ele dava um treino com 10 no Vasco lá e tal. Eu falei, pô, mas a gente vai treinar com 10? Eu falei, não, a gente não vai, a gente vai só armar, porque quem vai fazer o gol é o Romário. O Romário entrou no treino, acabou o jogo, sei lá, 3-0, né, no treino, porque o Romário só chegou depois e conseguiu fazer o gol. Eu estava armando o time taticamente que só para a entrada do Romário. Então, assim, para mim o Romário foi um cara... Eu fui muito, muito feliz, assim, Bocage, de ter, na minha trajetória, ter convivido com o Romário, com o Bebeto. Eu joguei pouco com o Renato Gaúcho, mas eram uns caras da época... Tem uma história de um rachão top, né? Que o Romário pede pro goleiro sair. O Júlio César, talvez? Ah, tem também. Não, o Romário mas o Romário tinha isso, né? O Romário tinha muita moral, né? Assim, olhando hoje alguns podcasts, o Iranildo já contou muita história do baixinho, né? E ele tinha muito isso. Assim, a gente treinando o rachão, o Romário gostava de apostar, né? Pegava lá uns 2 zagueiros lá que tinha e tal. Isso no Flamengo. Aí ele gostava de apostar e tal. Pô, apostar, não sei o que. E aí começa a escolher o time, o Júlio no time dele, aí começa o time fazendo 1, 2, 3. Aí falou, goleirão, pode sair. O Júlio, novo, né? Tinha acabado de chegar no profissional. Aí falou, pô, baixo, mas pode sair. Pô, tá 3-0, os caras, tu não vai na bola uma vez e tal. Falei, pode sair. Mas assim, o Romário tinha muita moral. A gente não falava muito com o Romário, não, porque senão... Assim, ficava meio até com medo de falar, com medo de sair do time. De goleiro? O Júlio César. O Júlio César. Gols. O Júlio César, né? E aí jogava na linha também. Também não. O Júlio jogou muito futsal também, né? Agarrou muito também no Grajaú Calta. Mas era isso, assim, são passagens que a gente tem e o ambiente também era legal, né? É o que eu falo, Bocage, hoje eu tô no Flamengo e eu falo assim, eu joguei num outro Flamengo. O Flamengo treinava na Gávea. Só tinha aquela arquibancada ali, jogava na Gávea, botava aquela arquibancada metálica ali em volta da Gávea. E hoje tu vê o Flamengo no Maracanã, tu vê o Ninho do Urubu, a estrutura que tem, né? Quando eu cheguei no Ninho, eu me espantei, né? Porque eu vi todo o processo do Ninho, quando tinha só o profissional lá, e depois quando foi a base, né, e tal. E hoje, eu falo que eu joguei no outro Flamengo, porque apesar de hoje a gente ainda jogar na Gávea, a estrutura que o Flamengo tem hoje, assim, é algo absurdo, assim, não fica para trás de nenhum clube europeu e isso para os moleques, assim, para o meu trabalho é bom demais, assim, é muito bom. Eu fui ao Ninho quando o Jorge Gelau comprou o terreno. Então. Eu fui lá, ela levou uma delegação, porra, era muito longe, né? Para chegar lá. Muito longe. Quando ele comprou. É legal jogar na Gávea com a base?
Eu gosto, assim, Você porque dá na Copa de 2010. Não, vamos. Vou repetir a pergunta. É legal jogar na base? Não, porque dá um pouco da nostalgia, né, de ter jogado ali e tal, e ainda é assim, um local que é a essência do Flamengo, né? Tá passando ali por algumas reformas, vestiário e tal, mas a gente está num vestiário container porque tá se fazendo ali ainda, mexendo ali na obra nos vestiários, mas é legal, eu gosto porque ali te traz um pouco do passado, um pouco dessa nostalgia por ter jogado ali, é bom, é legal. Última pergunta de 2006 ainda, você jogou com o Adriano, um ídolo do Flamengo. Pô, Imperador, o Adriano assim, Bocage, eu peguei o Adriano na Copa das Confederações de 2005, o Adriano acabou o jogo com a Argentina pra gente, né? Tava vivendo um momento especial, foi artilheiro. Eu acho que o Adriano parou cedo, né? Infelizmente. É um atleta diferente, né? Porque começou como lateral esquerdo também no Flamengo, depois foi que é o legal da base, é isso, né? Que você pode ainda escolher a posição para o atleta, e daí foi surgindo o Adriano, o Imperador. Canhoto, né? Habilidoso, tinha um chute fortíssimo, né? Então, assim, o Adriano, para mim, é outro atacante aí com um patamar diferente, né? Didico, né? Didico tem muita moral, é ídolo, né? É ídolo. 2010, Dunga de técnico leva você. E aí tem 2-1, venceram a Coreia do Norte, venceu a Costa do Marfim, venceu o Chile e perdeu para a Holanda. A chegada do Dunga já foi... Você entrou mais vezes na Copa. Menos, jogando pouco tempo, mas entrei até mais. Também, né? Assim, o Dunga... Ele foi como meia, mas na reserva do Michel Bastos, que também jogava como ala, meia no Lyon, né, na época, né? Assim, a chegada do Dunga à seleção, né, em 2007, né, porque a gente perdeu praticamente a Copa em 2006, e aí a chegada do Dunga, que era para meio que aquela coisa de consertar ali, colocar ordem e tal. Eu não posso reclamar nada do Dunga, porque o Dunga realmente era um cara, assim, no dia a dia, ele e o Jorginho, que era auxiliar, né, o Jorginho lateral, que é o treinador do Curitiba. Gente finíssima também, Paulo Paixão, enfim. Inclusive, nesses dias encontrei Paulo Paixão lá em Porto Alegre, né, que a gente foi treinar no campo do Inter. Vou jogar com o Grêmio, a gente treinou no campo do Inter, e o Paixão estava lá, Roger, enfim. Roger Machado, né? Então, assim, o Dunga chegou para colocar ordem, mas também para fazer com que a gente continuasse o caminho das vitórias. Eu acho que ele conseguiu, né? Com a Copa América em 2007, a Copa das Confederações em 2009, e a gente foi para a Copa. E ele também me deu muita confiança para jogar, ele e o Jorginho, né? Acreditavam em mim. E foi uma fatalidade também o jogo com a Holanda, porque a gente jogou melhor o primeiro tempo. Sim. Felipe Melo, um passe vertical achando o Robinho consegue fazer o gol. E no segundo tempo, não que a expulsão do Felipe Melo tenha sido o fator principal para a derrota, mas óbvio que numa competição como essa, depois de você jogar quase 3 jogos, as pernas já começam a cansar um pouco mais, a gente já não teve tanta força para ir buscar o resultado contra a Holanda. E a gente acabou, ainda no jogo, o Kaká ainda quase fez um golaço, ainda chutando de fora da área, o goleiro tirou num tapinha, uma bola. Mas é isso, assim, a gente, uma seleção um pouco mais contestada, né? Porque o Dunga acabou levando o Afonso Alves, deixou o Ronaldinho Gaúcho, deixou o Adriano de fora, porque ele entendia que naquele momento talvez fossem jogadores que não estavam nas suas melhores condições físicas. E aí muita relação do Neymar com o Ganso, né? E uma exigência enorme e tal. Mas assim, eu falo hoje com a experiência e vendo um pouco mais do lado de fora, eu vejo que a seleção brasileira tem muito isso, né? Tem muito jogador bom, tem muito jogador que vai, tem muito jogador que fica de fora e muita gente que às vezes pergunta por que não levou fulano, levou esse, não levou outro. Mas é difícil quando você tem muitos jogadores, né? Diferentemente de outras seleções, que às vezes você tem 20, 23, 22, 18 jogadores ali, e aí você pode deixar de repente um ou outro de fora, mas a seleção brasileira é difícil. Para o treinador convocar
É complicado. E aí, esse processo é difícil, por isso que eu não me vejo nessa função de jeito nenhum. E até porque cada torcedor é um treinador também, né? E é difícil. E dono da verdade. Não, mas eu acho que é difícil mesmo, assim, você escolher o momento certo, às vezes, para um determinado atleta. Às vezes o atleta vem numa fase maravilhosa, chega naquele mês antes da convocação, não vai tão bem, e o treinador precisa escolher, ele vê outro numa ascensão, escolhe aquele. Mas por que não escolheu fulano? Porque o fulano fez um ano tão bom e tal. É difícil, é muito complicado. Qual foi a eliminação pior? A derrota para a França ou para a Holanda? Com certeza para a Holanda. Por quê? Porque, Bocage, para mim, né? Para mim, acho que foi porque eu sabia que já estava ali com 33 anos. Eu sabia que era a minha última Copa. Eu sabia que eu a certeza de ter ido a 2 Copas do Mundo e não ter sido campeão do mundo, que eu acho que é um marco para o atleta vestir uma camisa como essa e ser campeão do mundo. Eu consegui, depois de muito tempo eu consegui, Bocage, um sub-20 do Flamengo. Mas, assim, como profissional, foi uma sensação muito difícil. Assim, eu chorava muito. Eu lembro que a gente acabou o jogo, voltou pro hotel, jantando, o Lúcio chorava demais, Júlio César chorava. Quase todo mundo chorando, porque a gente sabia que ali já era uma geração que não ia poder voltar a jogar, né? E óbvio que foi a de 2010 na África e seria 2014 no Brasil. E aí, com 37 anos, seria imaginar, ia ser muito difícil para um atleta da minha idade, né? Chegar lá com 37 anos jogando de lateral, jogar uma Copa do Mundo. E ali acho que foi a derrota mais sentida, porque eu sabia que não ia poder mais estar convivendo com esse ambiente, né? Então, a forma de eu poder voltar, talvez, para a seleção era estudando, me aperfeiçoando ali para estar como coordenador técnico, para tentar voltar para a seleção, para a CBF, e tentar voltar a uma Copa do Mundo e conquistar numa outra função, né? Então, hoje, assim, você está estudando, você está observando, você está fazendo os trabalhos, os cursos da CBF, para que, de repente, um dia consiga voltar numa categoria e ser campeão do mundo. Você hoje vê o Felipe Melo no Fluminense. Vejo. Né? Você acha que tem alguma parcela, não digo de responsabilidade, mas no atleta em que ele se firmou depois da Copa? Eu não sei, assim, eu acho que não. Mas eu tenho isso comigo, assim, né, Bocage? A gente, para poder contextualizar, na Copa de 2006, só voltou eu, Parreira, Rodrigo Paiva, e eu acho que foi o Wendel, preparador de goleiro. Nós só de, sei lá, um grupo enorme de pessoas, só nós voltamos ao Rio e recebemos a imprensa ali depois daquela derrota para a França. Em 2010, foi a mesma coisa. Voltou Dunga, voltou, acho que o Paiva voltou eu, Felipe Melo, e eu lembro que o Felipe a gente voltou no avião, eu numa poltrona, ele na outra, e a gente veio batendo papo ali muito. Falei, Felipe, agora você tem que ter calma. Por conta da sua expulsão, as pessoas vão falar que você foi culpado, mas no meu olhar você não foi culpado de nada. A gente estava junto, era um grupo, e digo que você nem falhou no gol. Foi um erro coletivo ali e tal, mas no Brasil você sabe como é que tal, as pessoas vão te culpar, e eu falava para ele, na minha opinião, o que é melhor você fazer é você senta, dá uma entrevista e depois você consegue relaxar, porque eu sei que as pessoas vão falar que foi culpa sua. E eu acho que ele fez isso, deu uma entrevista depois coletiva, uma entrevista, acho que foi para Patrícia Poeta, se não me engano, no Fantástico, e colocou ali a posição dele em relação à expulsão, em relação ao gol, e depois ficou de boa, né? E eu, depois de um tempo, ele tinha uma relação muito grande com o irmão mais novo também, né? O Edmilson, porque jogou com o Felipe Melo no Flamengo. E aí vinha com essa coisa de pitbull, a gente brincava muito lá na África, e então eu tinha uma relação muito amistosa assim, com o Felipe. Aí eu falo pra ele que ele é um personagem, né? Esse negócio de pitbull, essa coisa. Tu fala, tu não bate ninguém, cara. Bate sim. Eu sempre falei isso pra ele, Bocage, você não bate ninguém, cara. Tu para com isso. Para com isso, cara.
E ele tinha muito respeito, assim, por mim, e eu, obviamente, por ele, né? Esses dias ele até me mandou uma mensagem via Instagram. Falou, pô, consegui te achar aqui e tal. Eu tinha uma relação boa com o Felipe, mas o Felipe assim, um molecão que acha que é forte. Eu falo para ele, você acha que é forte, você não é forte, não. E que ele é todo um personagem, assim, né? Mas é um líder, é um atleta que, né, impõe respeito, né? Por onde passou, conquistou título e a gente tem que respeitar também. No futsal ele já era pitbull? Não, então, aí eu já não peguei. Eu joguei um pouco com o Atisson, mas não peguei. A idade já não pega, né? O Felipe Melo é mais novo e aí eu não consegui jogar contra o Felipe Melo no futsal. Mas já tinha essa fama. Não, no futsal, assim, já não acompanhava tanto, então, mas as pessoas falavam que ele era assim, né? E principalmente futebol de base também. Futebol de base também. Vamos voltar para o Flamengo? Vamos voltar. Voltar para o começo? Bora. Joel Santana, quem é outro personagem? Papai não, papai. Você era filho do Papai Joel? Não. Mas me ajudou muito. Em 96, quem era filho do Joel era o Iranildo. O Iranildo tinha uma relação. Chuchu, né? Porque ele já tinha tido uma relação com o Iranildo, acho que em 95, também. E aí, com o Iranildo, era um negócio assim absurdo. Mas eu era mais novo também, né? Eu era mais novo junto com o Iranildo, então era muita parceria com o Irã. E aí o Joel acabava... Iranildo tem história. Não, Iranildo tem um monte. O pai dele... Ele só conta dos outros. Não, mas o pai dele bateu com o carro do Romário, ele já contou isso também. O Romário falou que na final contra o Vasco, em 96, se ele desse pelo menos um passe para o Romário, ele não precisava pagar o farol, né? Que o pai dele tinha dado uma ré lá na Gávea, mas estacionamento apertado, o pai dele bateu na BMW do Romário. E foi verdade, né? Porque às vezes as pessoas olham de fora e falam assim, isso aí é história e tal. Mas foi verdade mesmo. O pai dele deu uma ré, quebrou acho que era uma BM 750 do Romário na época, baita do carro. E aí o Romário falou, se tu me der um passe... E ele acabou dando um passe pro Romário, e o Romário fez o gol. Ele falou, não, tá de boa, tá tudo certo, acabou a conversa. Então o Joel tinha essa coisa de chamar todo mundo de meu filho, né, de abraçar e tal. E me ajudou muito, Bocage, assim. Eu acho que o Joel me deu a oportunidade de ser titular do Flamengo, porque eu era reserva do Lira. E, enfim, o papai, seu natalino, é gente boa demais, gente finíssima. Em 96, você foi campeão com o Nélio, com o Sávio, Romário e Edmundo. Edmundo não. Edmundo não tava. Foi Amoroso, jogou, Marques jogou. Mas você jogou com o Edmundo? Não, no Flamengo não. Eu joguei com o Edmundo no Vasco. Você não chegou... O Edmundo não, já no tinha Flamengo saído. o Edmundo saiu em 95, se eu não me engano. Que tinha ali o melhor ataque, né, ataque do mundo. Com Romário, Edmundo e Sávio. Aí o Edmundo sai em 95 e eu chego em 96. Então não peguei. Eu peguei só o Romário e o Sávio. E aí chegou o Marques, chegou o Amoroso, o Zé Maria, né? Depois foi um período ali só para final. Você estava lá na briga do Romário com o Sávio? Não estava. Foi no ano anterior. Foi no ano anterior também. Foi no ano anterior. Aí, assim, o nosso time tinha o Alcir, que veio do Atlético. Era o lateral direito, depois o Zé Maria jogou a final. Era o Jorge Luiz Ronaldão, eu. Tinha Mancuso, Dejair e Iranildo. Jogava às vezes meu irmão, jogava Marques. E aí era o Romário, o Sávio na frente, né? Então, assim, eu joguei com muita gente boa. Ainda tinha o Pingo, o volante, Aguinaldo. Tinha os meninos subindo, Juan subindo. Bruno Quadro, já depois em 97. Foi um período bacana, assim, que eu conheci a maioria das pessoas que trabalhavam no Flamengo, Dr. Runco, né? Então, assim, foi um período bacana. E você pegou uma geração também que só tinha lateral esquerdo bom, né? Não, eu digo que eu nasci na época errada, né? Porque você joga aí, sei lá, Felipe, Atisson, Fábio Aurélio, Gustavo Neri, Roberto Carlos, Júnior, o César, que foi do São Caetano, Augusto, que jogava na Portuguesa, um baita jogador. Zé Roberto era lateral esquerdo. Verdade. Então, assim, era muito jogador. Era uma safra. Pois é, uma safra de todo mundo junto e hoje em dia... Então, assim, a gente... Na direita e na esquerda. Assim, a gente percebe que em algumas posições o futebol vai tendo essa escassez, né? A gente até discute, principalmente o futebol de base,
Onde foi que parou ali, né, essa formação de atleta, por que a gente não consegue e tal. Mas eu acho que está começando a ter um entendimento melhor, assim, está juntando um pouco dessa questão, dessa metodologia, dessa questão tática com a essência do futebol brasileiro, né? Que é esse joga bonito, o jogador driblador, que vai para frente, que dribla e tal. E eu acho que a gente está começando a juntar e pode ser que daqui a um tempo a gente consiga estar regulando mais jogadores. Né? Eu acho que hoje em dia também se exige muito do lateral. Né? O jogo é muito forçado em cima dos laterais. Sim. Acho que antigamente talvez não... Eu acho que hoje tem menos espaço para você jogar com uma velocidade muito grande. Então o cara precisa pensar o jogo. Né? E vai e volta, vai e volta. E todo mundo marca e todo mundo ataca. E eu acho que o atleta ele precisa ter esse tipo de informação. Eu acho que hoje tem, assim, não só no Flamengo, mas na maioria dos clubes que a gente vai e a gente vê a estrutura de futebol de base, metodologia, profissionais que trabalham, a coisa está caminhando. Mas eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente talvez ver a seleção brasileira novamente aí sendo campeão do mundo, assim, porque houve uma invasão dessa coisa da questão tática e que a gente não tinha, que a gente tinha muita coisa da individualidade. E hoje acho que já está começando a ter uma junção melhor. E que sempre foi nosso diferencial. E até hoje, né? Que é onde os caras saem de lá, vêm para cá, contratam um jogador que é habilidoso. Estevão, Hendrick, os Lohans da vida, Matheus Gonçalves, e, enfim. Matheus Gonçalves jogou um bolão, né? É muito bom jogador também, né? É muito bom. Ele arrebentou naquela final. Tem um carinho também enorme, é um jogador que é diferente, né? É óbvio que é novo, jovem, precisa ainda entender mais do que é o jogo profissional, mas é um jogador também que vai dar bastante fruto. A torcida espera Matheus Gonçalves e Lohan, principalmente. Esses dois eu acho que estão sendo bem preparados, assim, né, Bocage? Não só eles dois, mas acho que vem mais jogador aí ainda. Eu estou tendo... foi ontem mesmo, eu disse para eles que eu sou muito grato a eles pelo que eles conquistaram, né? Eu sei que não é fácil uma categoria de base, numa geração, conquistar uma Libertadores, conquistar um Mundial. Você vê, o Boca foi campeão ano passado da Libertadores, esse ano já não conseguiu, porque a gente venceu o Boca, né? E a Libertadores da categoria sub-20 nos dá a condição de já estar classificado para jogar a Libertadores ano que vem. Então, ano que vem, a gente joga a Libertadores novamente. Já com uma outra geração, talvez alguns jogadores que jogaram essa primeira, eles não vão poder jogar, mas de ter essa coisa de que a gente está formando, está ganhando e está no caminho certo. Então, acho que tem muito jogador aí que vai pintar ainda vestindo a camisa do Flamengo. Agora, vou fugir um pouquinho aqui dessa pauta. Lá no passado, quando o Flamengo tinha um time com Leandro, Moser, Zico, Júnior, tal, todo mundo formado no clube e a base subia e se misturava ali. Para quem está na base, é mais fácil subir para um time formado também na base ou para um time hoje, como é o do Flamengo, com muita gente de fora? Faz diferença? Eu acho que assim, quando você sobe com a sua geração, eu acho que é mais fácil, porque você já se conhece. Por exemplo, hoje tem no profissional, você tem o Wesley, Cleiton, o Igor Jesus, o Everton, são jogadores Vitor Hugo, né? São jogadores que já jogaram junto. É óbvio que muitas das vezes esses atletas eles não conseguem jogar juntos. Mas todas as vezes que eles jogam junto, o Flamengo consegue resultado positivo. Por exemplo, você tem ali o Arrascaeta, você tem esses atletas. Quando esses atletas não podem jogar por cartão ou por estar poupando jogador e eles entram, eles conseguem jogar. Talvez não tão... Na Copa América foi assim. Eu digo assim, não tão, às vezes, tão brilhante como foi no Sub-20, porque muitas das vezes esse período de entrosamento você perde um pouco. Né? E às vezes os meninos perdem ritmo de jogo e a coisa não flui da melhor maneira possível. Mas eles se conhecem e aí é mais fácil, talvez, subir nesse ponto do que, de repente, só colocar um atleta ali e falar agora você vai lá e se vira. O atleta, obviamente, quando vai profissional, ele tem uma... É normal até que aconteça, ele às vezes não tem um desempenho esperado, mas eu acho que é mais fácil quando tem uma geração inteira subindo junto, porque como é o exemplo que você deu de 81, né? Que eram jogadores que já jogavam junto ali há mais tempo, e aí subiam junto, aí fica muito mais fácil.
Para finalizar, Flamengo de 96. Vocês davam um tiro de 300 e o Romário só batia a bola? Não, também. O Gávea? Baixinho sempre foi isso. O Baixinho... O Bahia já era com o Melo, né? E aí sempre foi assim. O Romário já naquela época ele já fazia treino específico, o Bocage. Hoje a gente tem essa coisa do vamos treinar treino específico. O atacante faz o treino específico ali de finalização, o zagueiro faz um treino de defensivo, de linha defensiva e tal. E ele já lá atrás, quando era aquela coisa do coletivo, 1 hora, 40, 50 minutos de coletivo, ele às vezes só ficava treinando finalização. E aí quando a bola vinha para ele, assim, os gols que o Romário faz, você pode reparar que são gols difíceis de fazer. Mas ele fazia com uma tranquilidade, uma naturalidade, porque ele treinava. Era bola de primeira, era bola, às vezes subia, ele conseguia subir mais alto que os zagueiros, porque ele treinava aquilo ali. E aí quando chegava no jogo, era mais fácil para ele fazer, né? Pegar, por exemplo, uma bola no cruzamento na Copa de 94, que o Bebeto cruza, e ela quica, ele consegue bater de bate-pronto, aquilo ali não é qualquer um que faz de jeito nenhum. Também o do Jorginho, né? O Baixinho, o Baixinho para mim era um negócio absurdo. Vamos falar de Vasco? Vamos. Vasco de 2000. Romário, Juninho Pernambucano, Nossa. Edmundo. Como é que era esse time? Como é que era a corte? Então, eu acho que foi o melhor time que eu já joguei em clube, foi esse aí. Assim, sem pensar muito, né? Esse time foi montado para ganhar o Mundial. Foi montado para ganhar o Mundial e infelizmente a gente não conseguiu ganhar. Eu fui campeão depois da Copa da Mercosul, foi campeão da João Avelange, mas o Mundial a gente não conseguiu vencer porque foi um time montado para isso, né? Porque seria o primeiro Mundial do Vasco, né? E aí a gente não conseguiu. Um baita jogo com o Corinthians também, que tinha um grande time, com Rincon, Vampeta, Kleber, Edu, Marcelinho, Carioca, com Dinei, com Adilson Batista, Fábio Luciano, Dida. Então, assim, 90 minutos 0-0, pênalti. Tava todo mundo ali fazendo pênalti ali e tal. Eu fui bater, perdi. E se o Marcelinho batesse e fizesse, acabava as cobranças ali, né? E eu falei, minha Nossa Senhora, vai bater só o pé de anjo. Vai bater o pênalti. Aí, por sorte, o pé de anjo bateu e perdeu. E aí o Edmundo bateria. E se o Edmundo fizesse, ele entraria nas cobranças alternadas. E o Edmundo também bate e perde. E aí acaba ali o Mundial pra gente. Mas era um time absurdo, assim. Jogadores, com Pedrinho. Cara, difícil, assim, né? Hoje você sabe por que você perdeu? Não, assim, Bocage, já tinha jogado com Dida no Cruzeiro, né? Então eu sempre bato cruzado meus pênaltis. Canhoto é pênalti de segurança. Você vai bater com o pé esquerdo cruzado, forte, o goleiro não chega. E eu imaginei, cara, o Dida é o maior pegador de pênalti, sabe que eu bato sempre ali e eu vou mudar de lado. E aí bati minha altura, ele pegou e, assim, é a explicação que eu tenho, né, pra dar, né? É óbvio que ali na hora você fica uma sensação ruim, né? Porra, perdi o título nos pênaltis. Mas hoje também, eu já, assim, trabalhando com base, eu já falo pros meninos que, assim, tu fez o teu trabalho ali, tu foi pra final, fez um grande jogo, e a cobrança de pênalti é complicada demais, assim, né? Só não é que é uma loteria pra bater, né? E não é que seja uma loteria, assim, loteria, não, é treinamento também. Goleiro. Mas aí, assim, você fala de um treinamento, quando você não treina cansado, você não treina pós 90 minutos, pós 180 minutos, você não treina pós prorrogação, né? Desculpa, não. Mas você não treina pós prorrogação e você não treina cansado. Então você vai ali, pega a bolinha, bate, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você tem Maracanã lotado, você tem algumas situações, alguns fatores que implicam nisso, né? Mas eu acho que tem essa questão. Se você treina bem, você na hora de cobrar pênalti, você cobra pênalti bem também. Não, e uma coisa, os dois principais batedores também perderam. Também perderam. E que não perdiam, assim, que normalmente não perdiam, né? Mas fazer o quê, né? Aí é assim, você tem que levantar ali a cabeça, você tem que continuar. Atleta faz parte do processo, eu sempre falo para os meninos hoje. Eu acho que o que não faz parte do processo é, por exemplo, você vestir uma camisa do Flamengo, você vestir uma camisa do Vasco, de um grande clube e não se dedicar.
porque te coloca numa condição melhor, talvez, que qualquer outro atleta de um clube menor. E eu sei porque joguei num clube menor também. Então você tem que entregar. Eu não consigo ver hoje, eu converso muito com os meninos lá, eu não consigo ver um menino hoje no Flamengo com má vontade. Eu não consigo. Porque eu acho que tem essa relação também. Assim, você está num grande clube, você tem que entregar. Você não jogou com o Zico? Não joguei. Não teve essa oportunidade. Mas jogou com o Juninho Pernambucano, na seleção brasileira, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Né? Quem batia a falta melhor? Difícil, hein? E olha que, assim, em 99 eu fui para a Itália, Pirlo já estava na Inter de Milão, já cobrava a falta também. Ramon, treinador hoje da seleção sub-20, sub-23, tá em todas essas seleções lá de base, o Ramon batia muito a falta também. Mas o Juninho Pernambucano era algo diferente, né? Eu vi o Zico cobrar, eu acho o Zico, assim, diferente, né? Tá fora da competição. O Zico, para mim, por ser ídolo, tá fora da competição. Mas o Juninho Pernambucano realmente era um cara que a batida do Juninho, a bola subia e descia numa velocidade muito rápida e o goleiro não tinha tempo de buscar. E olha que tinham goleiros rápidos, assim, Elton, próprio Dida, eram goleiros que iam buscar a bola, mas não conseguiam. O Juninho, para mim, foi um jogador assim, diferente nesse quesito assim, de cobrança de falta. Você tocou num nome, Tiago. Você tocou num nome aí de ídolo, né? De Zico. Quem era o Zico? Quem é para você, quem é o Zico? Pô, o Zico para mim é isso, é o maior ídolo do clube, né? O Zico para mim assim, é referência como atleta e como ser humano, porque assim, a gente quando garoto, a gente tenta se espelhar em alguém, né? E eu fui lá na resenha do Galinho também e eu falei isso com ele, a gente chega a ficar nervoso, né? Eu não sabia se chamava ele de Galo, de Zico, de Arthur, de Senhor, eu não sabia. Porque realmente representa tudo, eu acho que era... Eu falo do Zico, mas eu acho que eu coloco o Roberto, né? Falecido Dinamite, acho que no mesmo patamar, assim, que eram os caras que davam exemplo. Hoje eu vejo muito essa coisa dessa rivalidade, o cara fala com um jogador para encher estádio. Os caras não tinham isso. O que enchia o estádio era a vontade do torcedor de ir lá assistir Zico e Roberto jogar. Eles não precisavam do microfone para estar fomentando nada, era só Flamengo e Vasco. O cara já sabia, não, hoje vai ter jogo bom, porque o Roberto e Zico vão estar em campo. Então, para mim, Zico é isso, é referência como atleta e como ser humano também. Romário e Edmundo no dia a dia do Vasco, era bacana? Era difícil. Era muito difícil, Bocage. Nossa Senhora, eu peguei os dois assim, porque quando o Romário chegou, na realidade eu já estava no Vasco, o Edmundo também, e o Romário chegou, né? E aí eu já sabia, assim, que... Você é amigo dele. Não, eu era amigo dos dois, né? Assim, amigo, eu não sou amigo íntimo, mas tinha relação com os dois aí, dia a dia de trabalho e tal. E eu sabia que assim, agora a coisa vai, né? Tô Romário e Edmundo, o negócio vai ficar bom aqui, vamos ganhar tudo, né, e tal. E aí a gente foi jogar um estadual, e aí teve o pênalti lá, acho que foi contra o Bangu, Olaria, eu não me lembro, cara. E aí, aquele negócio de, não, deixa que eu bato, eu já tô batendo, e uma confusão. Eu falei, agora danou-se. Aí ali criou-se, né, aquela história lá do Príncipe. Do Príncipe lá com o Eurico, né? E aí ali a coisa deu uma degringolada e assim, eu tinha até medo assim no rachão, né, que tinha muito, né? Hoje já não tem tanto, mas qual time que você vai ficar? Tinha medo de escolher o colete do Romário, Edmundo ficar bravo comigo, ou de pegar do Edmundo e o Romário ficar bravo comigo. Mas não foi só não, o próprio Amaral conta essa história, né, porque era difícil assim, né? Tocava para um, tocava pro Edmundo, o Romário ficava chateado com ele. Se ele tocasse pro Romário, o Edmundo ficava pé da vida. Aí falava que chutava no gol, que era mais fácil. Mas eu falo que você passou por isso em campo? Não, eu não passei não, mas o porque o Romário jogava mais do seu lado, né? Mas assim, eu não tinha esse problema com nenhum dos dois, nunca tive, assim, né? Você pega a bola, você passa para quem tá melhor colocado e tal, não tinha problema. Mas no rachão eu batia a bola do outro lado. Eu esperava sobrar o colete e pegava o Bocage, porque era um negócio bem difícil mesmo. Porque ali em São Januário, eles, na época o Silveira, né, e o Jair Bragança, eles dividiam
o campo ali em São Januário, e eles colocavam a trave nas linhas laterais, né? Para poder diminuir o campo. E aí, quando eles armavam o campo aqui, do lado direito, por exemplo, eu ia pro lado esquerdo e ficava chutando bola, tentando equilibrar para sobrar o colete para poder pegar. Porque se você levantasse o braço para falar, baixa, eu vou jogar no teu time, esquece o Romário. Edmundo ficava muito chateado. E se fizesse o mesmo com o Edmundo, pô, o Romário ficava uma fera. Então, assim, foi um momento difícil, assim, ali. Mas eram dois grandes jogadores que acho que depois até se acertaram depois, né? Mais ou menos. Mas aí volta de novo a ficar... Ali é uma relação ali de amor e ódio ali tremendo, né? E uma curiosidade, eu conheço o Edmundo. O Edmundo é outra pessoa, né? Exatamente. Você sabe disso, né? Boa praça, pô, gente finíssima e tal. E assim como o Romário, né? Mas ali os dois, ali eu não sei o que tem ali, que quando os dois se encontram, sai um pouco de faísca. Mas é isso, assim, o Edmundo me surpreendeu. E até hoje, assim, Bocage, eu falo que quem viu o Edmundo jogando assim, vê o Edmundo se tornando hoje um grande comentarista de futebol, você nunca imaginaria, né? Mas o Edmundo é isso, um cara super gente boa praça, gente finíssima, assim, se encontra, assim, é um cara bacana também. Nesse time do Vasco, você jogou também com o Júnior Baiano, não? Peguei Baiano, Mauro Galvão. Pela frente, não. Não, tá maluco. Baiano, pô, Baianinha é gente boa demais também. Porque eu joguei com Baiano no Flamengo e joguei também no Vasco, né? Então, finíssimo, Alexandre Torres. Pô, os caras me ensinaram. Jorginho, lateral, hoje treinador do Curitiba. Enquete. Júnior Baiano ou Felipe Melo? Quem você gostaria de pegar pela frente? Pô, nenhum dos dois, cara. Se tivesse que optar. Pô, tá maluco, Bocage. Doido. Não sei, acho que é o Felipe Melo. Por quê? Porque eu acho que o Felipe não ia conseguir me achar, não. O Baiano já é um jogador que tinha uma perna mais longa. Eu acho que se desse um tapa do lado, o carrinho que eu ia tomar era certo e acho que o Baiano ia me achar. O Felipe não. O Felipe acho que não ia me achar, não. Mas você jogando com o Júnior Baiano, algum lance dele te chamou a atenção? Falou, puta, não faz isso. Não. Eu, assim, antes, né? Ele já esteve aqui. Então, eu acho nunca foi violento. Não, o Baiano. O Baiano, eu vi alguns lances do Baiano, assim, contra a década de 90, ele ali contra o Fluminense, com o próprio Vasco, né? Quando o Flamengo foi campeão ali e tal. E eram uns lances, assim, meio absurdos, né? Mas o Baiano é outro cara também. Você sabe que é um cara que não é impressionante, mas é ele, o Lúcio. Você senta para conversar com o Lúcio Zagueiro, senta para conversar com o Baiano, com o Júnior Baiano, você não diz que é esse personagem todo que eles incorporam dentro do campo ali. Porque são pessoas bacanas, caras com uns papos assim maneiros, papos bons e tal, mas ali o cara se transforma, né? Então, o Moser teve aqui também. O Moser é o outro também. Ele falava que não dava nem bom dia quando ele estava em campo. Exato. O Moser vira e mexe, está lá também na Gávea, lá tá vendo os jogos. Uma resenha maravilhosa, um cara maravilhoso. E eu gostava, né, de participar, porque eu estava meio que sem função, tinha acabado de jogar, então tinha muito jogo de Master. Então, pô, o Quiquinho, né, que tomava conta lá do Master do Flamengo, me chamava, pô, que gostoso era estar ao lado do Adílio. Imagina. Né? Assim, era uma pessoa muito especial, o cara tá sempre, assim, é ensinamento para a vida, né? Porque o Adílio não parava, as pessoas chamavam ele levantava autógrafo e rindo o tempo todo e nunca se sentia cansado, nunca ficava chateado. Pô, Andrade, assim, pô, são os caras que hoje são campeões mundiais no Flamengo e que eram referências, que são referências na realidade, né? Porque o legado não termina, né? Então, e com uma simplicidade impressionante, assim, e é uma coisa que eu gosto de ver assim nas pessoas, é isso. Uma base. Então, o Andrade fez muito, o Adílio também fez bastante isso, né? Tanto é que eles foram treinadores, mas hoje talvez menos, eu acho. Tipo palestra, não, algumas para a base conhecer a história do clube. O Andrade ainda trabalha lá no clube ainda na parte de captação, na iniciação também com os meninos, né? E assim, Moser Nunes tem lá o espaço dele lá na Gávea, lá vira e mexe, ele tá lá, vai lá assistir os jogos e tal.
Mas é óbvio que os meninos, alguns deles ainda não têm dimensão do que essas pessoas representam, né? E uma das coisas que eu tento fazer é mostrar para eles, né? Eu mesmo hoje saio com eles, vou para o aeroporto e tal. O Felipe não, o Felipe é mais recente, então o Felipe ainda eles conseguem ver essa idolatria. Então muita gente para o Felipe no aeroporto e tal. O Felipe também com muita simplicidade consegue atender as pessoas, mas o meu não. O meu é engraçado porque em alguns momentos eu ia com o Mário, né, com a comissão anterior, eu ia nos aeroportos, nos hotéis, e as pessoas me confundiam muito. Ora era Adílio, ora era o Nélio, ora era... E aí os caras falavam, pô, Gilberto, ninguém te conhece. De uma hora te chamam de Nélio, outra hora te chamam de Adílio e tal. E eu fui, uma vez no aeroporto foi isso. Estou no aeroporto, mas, mano, eu queria tirar uma foto. Meu marido é apaixonado pelo Flamengo. Posso tirar uma foto com o Adílio? Aí, pô, os caras caíram na risada e tal. Eu falei assim, mas eu não sou Adílio, pô, é o Gilberto e tal. Mas eu, assim... Agora é o Felipe Melo, né? Com essa barbicha. Exato. Aí são os caras que são, assim, referências para os meninos, mas eles acabam perdendo, né? Porque eles não viram. Fica mais distante, esse jogo fica mais distante, Então, é isso. Voltando ao Gilberto, lateral esquerdo, qual foi o pior ponta direita que você enfrentou? Acho que o Alex Alves. Alex Alves acho que foi o ponta. Por onde? Porque eu no Cruzeiro e ele na Portuguesa. Isso em 98. Foi um jogo só. Então, porque... foram alguns jogos, porque a Portuguesa também classificou, era aquela coisa de classificar 8, né? Classificavam 8. Então a gente jogou pelo turno e depois nas oitavas, no mata-mata. E porque era um jogador muito rápido, forte e habilidoso. Então, assim, quando você pega um jogador desse pela frente, o lateral sofre, né? Porque, assim... Suja a bunda? Aí tem que... aí tem que dar carrinho, porque senão você não acha, não. Assim, e foi um atleta que depois foi para o Hertha Berlim também, fez muito sucesso lá. E acho que foi o jogador assim, mais difícil. Eu falo que eu não me lembro de ter tomado nenhum drible, assim, uma caneta, uma coisa parecida. E o único que eu lembro, tem na minha memória, é do Renato Gaúcho. Um Fla-Flu também, no Maracanã. E o único que conseguiu me dar uma caneta foi o Renato Gaúcho. Porque os caras falaram assim, pô, Gilberto tem uma panturrilha enorme, a bola não passa entre as pernas e tal. Mas o Gaúcho conseguiu. Mas o Renato já estava num processo já de quase parando de jogar. E eu estava começando, então não tive tanta dificuldade assim, mas o Alex Alves, sim. Aí ele deu a caneta e como é que você ficou? Não, tu fica meio sem graça ali na hora e tal, mas aí eu falei assim... Tá no DVD dele, não? Deve estar, né? Ele te provoca? Não, Renato não. Assim, quando o Renato esteve no Flamengo como treinador, a gente meio que ficou um pouco distante, porque eu estava como coordenador do PDI do Flamengo, então não tinha muito acesso ao profissional, mas o Renato sempre foi um cara muito aberto, assim, um cara gente boa. O Renato é um cara também muito, muito tranquilo em relação a isso. Né? Foi. Antes da gente encerrar, eu queria te pedir para autografar para a gente algumas camisas. Maravilha. A missão é mais demorada do que... Você vestiu. Não, pô, tá louco isso aqui. Essa aqui do Flamengo. Essa aqui é bem mais tranquilo para fazer. Tranquilo. Essa aí, peraí. Vamos tirando aqui aos pouquinhos. Essa aqui é do Vasco. Vasco da Gama. E a gente pede para você que está vendo o Gilberto assinar aqui, se inscreva no canal, acione as notificações, compartilhe. Essa daqui também. Essa daqui é a nossa principal da seleção. Que só tem gente fera. Pô, essa aqui tá... Essa aqui tem Moser, tem Jorginho, tem Gilberto. Tem Nélio? Tem Nélio. Cadê? Tem Nélio. Cadê a dele? Não tá fazendo mais a carinha, não? Agora tá nesse aqui. Tinha mais, deixa eu ver. Tem Nélio. Cadê o Nélio? Robertinho. Deve estar no Flamengo. Tá na outra do Flamengo. Aquela que ele assinou do meu pai. Lembra? Sim.
Foi específica? Foi específica. Porque eu assisti um jogo do Flamengo de 92 com meu pai. Foi um dos únicos jogos que eu vi com ele. Tava lá também. E era uma camisa do Rondinelli, assim. Ah, é verdade. Foi a do Rondinelli. Aquela foi específica. Seu Gilberto, obrigado, hein? Pô, Bocage, eu que Valeu agradeço, mesmo aí. agradeço muito Parabéns a oportunidade. pelo- Obrigado. Obrigado, querido. Parabéns, obrigado. Obrigado, cara. Essa medalha. Bacana demais. Obrigado, gente.